Renato começa a analisar os relatórios da pasta de Julián. O bancário continua dormindo. Renato fica bastante feliz ao encontrar o que queria. Ele diz que Maria não verá a cor do dinheiro, pois os 200 milhões de dólares estão no nome de Salomé. Renato debocha de Julián, dizendo que ele deu a maior notícia de sua vida, pois Mariana é a única herdeira se conseguir tirar Caio do caminho. Mariana questiona o que seu irmão disse e ele afirma que não está conseguindo engolir a história do dinheiro. A irmã pede que pare, mas ele deixa claro que ela está bastante mudada. Mariana afirma que não teve culpa se a herança veio até ela e questiona se quer que caia aos pés de Maria pedindo perdão. Caio afirma que não se vendeu por essa herança, pois seu pai sempre será Salomão Zimanski, e a chama de mercenária. Ela fica espantada. Adriana diz que a chamou para morar ali por aleatoriedade e afirma não aceitar o interrogatório. Paula diz que ela está escondendo outro segredo, mas a bailarina diz ser uma cisma besta. A jornalista diz que não fará papel de besta mais uma vez e a expulsa novamente. Adriana questiona se ela é expulsará da casa de quem a acolheu e jura que ela chorará lágrimas de sangue. Paula exige que saia de uma vez, mas a bailarina deixa claro que não pagará mais esse papel de besta. Alaide comenta que Jonas tirou férias, mas ele diz que ela sim vive de privilégios. Ela responde que não tem regalias como ela, mas ele afirma que ela não tem etiqueta e é que acabará se perdendo pela língua. Lena conta que a casa está de cabeça para baixo e ele diz ser ótimo, pois dará importância ao seu serviço. A empregada deixa claro que ele deve cumprir suas funções, mas ele afirma que quem deve avaliar seu serviço são seus patrões. Elas o xingam. Alaide diz que ele é perigoso e Lena diz que quando cisma com alguém dá sempre no pior. A filha diz que Jonas é barra pesadíssima. Gerson questiona se ela gostou, mas ela afirma que não gostou do jeito grosseiro. Também diz que não se encanta com selvageria, pois prefere algo mais calmo, e conta que estava encantada por ele justamente por isso. Ele afirma que a ama verdadeiramente e que ela deveria entender a situação, mas alega que todas as mulheres são iguais. Ingrid fica surpresa com as falas dele ao ser comparada com inúmeras mulheres. Ele diz que avisou a mãe que não iria dar certo, e ela questiona se foi Armênia quem mandou agarrá-la. Ele percebe a burrada que fez. Maria conta que Laurinha estava escutando atrás da porta, mas Edu diz que um pouco de indiscrição não faz mal a ninguém. Jonas cumprimenta os patrões. Laurinha diz que a casa sem mordomo é insuportável. Maria diz que está um pouco desconfortável. E Betinho diz que nunca viu uma família que dá tanta atenção ao mordomo. Edu se despede de Jonas. Ingrid conta para Laide o episódio que teve com Gerson ontem à noite. A empregada diz que sentava a mão da cara dele, mas Ingrid diz que faria isso com a Armênia e conta que está com vontade de pregar uma peça nela, já que acha que é rica. Também diz que tirará os garotos da mão dela, um por um. Neiva diz estar bastante preocupada com Maria do Carmo, pois ela pôs bastante dinheiro na sucata e teme que os negócios estejam pior do que pensam. Saldanha diz ser apenas uma fase e que com certeza a enteada superará. A mãe afirma que sua filha está bastante atordoada com toda essa situação. Irineu diz que a fábrica é um grande negócio, mas Neiva diz que o mar não está para peixe. Ele afirma que está bastante confiante no carro do genro e diz ser coisa de louco, e todos da oficina estão impressionados com o projeto. Também diz que Maria ganhará um dinheirão no projeto. Maria diz que esse não é o saldo de uma mulher de veículos e manda rever a contabilidade. Guida diz que assim fará e se retira. Ela avisa que o rapaz de tecidos está aí e Maria exige que o deixe entrar. A sucateira diz que jamais deixaria de se vestir bem por estar com pouco dinheiro. Ela começa a ver as amostras de tecido e a fazer seus pedidos. Ela diz amar estampados. Renato comenta estar bastante feliz, pois fez sol em sua vida, e conta que irá se casar com Mariana. Guida desaprova a ideia, mas ele deixa claro que nunca se casaria com uma vagabunda como ela. A secretária diz que a sucateira está ocupada, pois pediu um extrato de todas as contas da empresa e começou a comprar mais roupas. O empresário diz que daqui a um mês ela estará na Rua da Amargura, com o chapéu na mão. Adriana conta que Paula quer saber o motivo de tê-la convidado a morar no apartamento e que não tem cabimento toda essa situação. Jonas pede que resolvam em outro momento, mas ela afirma que não aguenta mais ficar naquela casa. O mordomo conta que vivia de suas economias e ela afirma que achava que ele era bastante rico e que não está entendendo nada. Edu os cumprimenta e Jonas revela que ele já sabe de tudo. Adriana questiona desde quando ele sabe e ele responde que desde ontem. Edu diz que nunca aceitou essa história do convite para morarem juntos, mas ela afirma que sabe bem guardar segredos e questiona por que Paula não pode saber a verdade sobre o protetor. Edu diz saber guardar segredos também.
Mariana conta que ela e Caio acham que não têm o direito de receber a herança e irão recusá-la. Renato diz ser uma ingratidão gigantesca com Onofre, mas ela afirma que sempre tiveram um pai bastante presente e continuará sendo, pois aceitar a herança será uma indignidade com Salomão Zimanski. Renato tenta convencê-la pelo lado emocional, mexendo com Salomé, e a lunática ouve atentamente. Ele afirma que estarão ofendendo Salomé, mas Mariana diz que, se sua mãe não soubesse, teria lhe contado tudo. Ele afirma que, em vida, eles fizeram de tudo para que ninguém soubesse da verdade, mas que entre eles não esconderam o segredo. Mariana se convence e diz que não tinha visto o ponto de vista de sua mãe. Ele continua dizendo que não acha justo que queiram cuspir na memória de Salomé e que não se pode fazer uma ingratidão com Onofre. Maria questiona o que fará, pois está bastante confusa e fica indecisa. Renato a aconselha a ajudar Caio a não se ofender e diz que, no fundo, deve ser o machismo batendo no peito. A lunática acha que aliviará Caio se ficar somente com sua parte, mas ele aconselha que ela fique com tudo para ficar ao lado de sua mãe. Ela questiona se ele a ajudará, mas ele deixa claro que estará ao lado dela para sempre ajudá-la. Ela diz amá-lo incessantemente. O colega conta como deixou o suíço no aeroporto. Renato conta que Mariana queria rejeitar a herança por culpa de Caio. O colega diz que ainda tem gente boba nesta vida, e ele conta que não haverá necessidade de se livrar de Caio. Também diz que telefonará para Rogério para ter certeza de que levará tudo da maneira legal. Maria relembra as palavras de Edu, que a comparou com Laurinha. Ela joga tudo no chão xingando. Laurinha conta o episódio para Isabel. A cunhada diz que ela ganhou uma aliada gigante com a presença da sucateira e diz que a batalha já está ganha, pois ninguém ensinará a empresária como se portar. A madame diz que terá o homem que quer em seus braços. Maria pede para ter uma conversa em seu quarto. Ela pede que a ajude a agradar Edu para que ele tenha orgulho dela e para que não tenha mais constrangimentos. A falsa francesa diz entender tudo e apoia a ideia. A sucateira diz querer ser fina e elegante para estar à altura de Edu. Isabel conta que as ex-esposas de Edu nunca deixaram a desejar e Maria diz que fará o mesmo, afirmando que aceitará as aulas de etiqueta. Isabel diz que tem um problema, pois quer sigilo absoluto para que Laurinha não saiba de nada. Elas fecham acordo. No salão, elas avaliam estilos, maquiagens, unhas, cabelo, roupas, para deixá-las cada vez mais elegantes. Isabel diz que Edu já pode se orgulhar do visual, e Maria conta que nunca entra para perder. A tia sugere que ela aprenda a falar mais baixo para que seja mais compreendida elegantemente. Maria fica chocada ao notar seu tom de fala e se questiona se é tão mal educada assim. Isabel comenta que ela é acostumada a um estilo de vida mais popular e esta é a causa de tudo. Também diz que o segredo do bom é ser totalmente natural. Ela diz que Maria é muito alegre e conta que gente fina é mais tediosa. Maria a imita. Isabel diz que ser feliz não é fino, pois felicidade em exagero é coisa de pobre. Maria afirma não ter graça ser rico. Também conta que ela não pode pedir comidas muito temperadas, mas sim coisas delicadas e dá exemplos. Maria segue os conselhos e afirma que conseguirá vencer. Também conta tudo o que sofreu no tempo de colégio. Isabel diz que ela conseguirá gradativamente e não será como Laurinha, pois ela está num tipo desagradável de fineza. Ela a ensina a rir corretamente. Elas saem para comprar roupas mais elegantes e adequadas. Laurinha diz a Luiz Cláudio que ele estará fazendo um excelente negócio e fecha um acordo a $100 mil. Ela conta para Isabel o sucesso em fechar o negócio e questiona onde esteve. A cunhada desconversa e diz que estava tentando conseguir certa independência financeira, ficando um pouco desconfiada. Laurinha comenta que ela está se esforçando para melhorar e que está estranhando bastante. Isabel questiona se ela tem conseguido, mas Laurinha diz que ela perdeu a autenticidade e poderia sugerir que tivesse aulas de elegância com a cunhada. Isabel diz que vulgaridade se transmite e deseja estar bem longe da sucateira. Maria começa a ver o vestido e se sente encantada, afirmando que Edu verá a nova mulher que ela se tornará por ele. Armênia fica encantada com os elogios de Ingrid para sua família e conta que também sempre teve grande cuidado para que se casassem com mulheres belas. Ingrid conta que tem perdido o sono pelos 3, pois quer namorar os 3. Armênia afirma que ela é uma moça de família e que não namoraria 3 de uma vez. Ingrid conta que é moda na França namorar os 3 e diz que irá namorar um de cada vez até se decidir.
Armênia aprova a ideia. Renato mostra que os papéis estão todos em ordem. Mariana questiona se seu irmão tem certeza. E Renato afirma não querer que acusem Mariana de nada. Caio afirma que se sentiria melhor em renunciar para Maria do Carmo, mas Mariana diz que foi assim que Onofre decidiu. Mariana afirma que era a mulher que ele amava e pede que repense essa situação para não se arrepender depois. Maria ensaia feições e posições para quando Edu a ver. Ele chega e a observa atentamente. Ele diz estar sentindo perfume suave e ela diz ser água de colônia e que pensou ser agradável para que ele gostasse. Ele diz estar amando isso. Ela diz que logo percebeu e pede que comecem do zero, pois está se esforçando para ser a mulher dos sonhos dele, tornando-se uma nova mulher. Edu a observa, mas diz não ter vida nova com ela, pois o que está no zero continua no zero. Ela questiona se ele não consegue ver que ela mudou em favor deles. Ele pergunta no que ela mudou e afirma que foi apenas esteticamente, dizendo que essa elegância falsa não dará certo. Maria pede que não seja cruel e afirma que não aguenta mais viver dessa maneira. Edu diz que não aguenta mais falar desse acordo e afirma que ela não comprou seu corpo nem seus sentimentos. Ela deixa claro que quem dorme ali é ele e que o ama verdadeiramente, pedindo que não o faça sofrer mais. Edu diz que, se ela não quer mais o casamento, basta anulá-lo, dizendo que não foi consumado. Maria diz que a anulação seria ótima para ele, pois já tem o que queria. Ele afirma que estão absolutamente quites e que este casamento só é feliz quanto ao negócio em si. Maria diz que se emocionou ao ver que este casamento não pode continuar do jeito que está, pois se casou com ele porque o ama verdadeiramente. Ela suplica que a toque, dizendo ser toda dele, e questiona se ele não sente nada por ela. Ele diz sentir desprezo e se retira. Ela cai tristemente. Caio diz não estar se sentindo bem, pois não acha justo renunciar sua parte para Mariana, mas sim para Maria do Carmo, pois é a filha reconhecida pelo pai. Renato diz que a lógica seria se ele tivesse deixado para Maria, mas Caio continua achando seu pensamento certo. O empresário sugere que continue renunciando para Mariana por ser sua irmã companheira. Caio afirma que a filha é Maria do Carmo e que o dinheiro é de Onofre. Também diz que não assinará nada agora, pois sairá para pensar melhor. Mariana diz que seu irmão sempre foi assim para tomar decisões. Renato diz que apenas queria deixar tudo esclarecido. Ela sugere que tenham paciência e Renato concorda. Ingrid explica que esse namoro é para casar e só irá namorar para se casar com o melhor dos três. Armênia sugere que escolha com os olhos, mas Ingrid diz que se apaixonou pelos três de tanto olhar. Armênia diz que teve 3 filhos bonitos, graças a Deus, e Ingrid comenta querer conhecer um de cada vez para ver qual será o eleito. Armênia diz achar tudo muito confuso, e Ingrid explica que sempre teve tudo e nunca se decidiu por nada, alegando que será um segredo delas e que lucrará bastante sendo sua cúmplice. Armênia aprova a ideia. Ingrid cumprimenta os 3 irmãos e Armênia se retira. Eunice começa a escutar a conversa de Moreira e Armênia. A mãe conta ao quitandeiro a conversa que teve com Ingrid. Armênia afirma que ela tem o direito a escolher, pois tem bastante dinheiro. Nicinha diz que ela é uma mulher de sorte por ter 3 para escolher, mas Armênia diz que basta ter dinheiro que ela também conseguirá. Todos ficam encantados com a caixinha de segredos e pedem ajuda para abri-la, mas ela tem um código que esqueceu. Também diz que quem conseguir abrir a caixinha terá o que contém dentro dela. Gino diz que irá através da delicadeza para conseguir abri-la. Geraldo sugere que abram a caixinha através de um macete novo. Gerson sugere que quebrem a caixinha, pois não haverá mais segredo. Ela entende as 3 opções e diz que verá por quem começará. Laurinha diz que está ali em missão de paz e preocupada, pois houve bastante precipitação com esse casamento com Maria do Carmo. Edu afirma que ela sempre foi precipitada. Ela afirma que acertou das outras vezes e que acertará nesta também, alegando que quer ajudar Maria a melhorar o comportamento para que seja mais tolerável e suportável. Também diz que ela tem se esforçado, mas que hoje teve uma recaída e quer ajudá-la a salvar o casamento deles. Edu pede que não se preocupe com seu casamento, pois sabe bem como ver se o barco está afundando. Ela diz que ele não aceita quando ela percebe tudo e afirma que todos já veem que ele está triste após o casamento. Ele afirma que está feliz com o trabalho e com sua esposa. A madame afirma que o conhece há bastante tempo e consegue saber o que se passa com ele, questionando por que ele não confirma a verdade. Ela repete a pergunta, alegando que se interessa bastante por ele. Edu propõe que façam um acordo. Ela não lhe conta suas mágoas e ele não conta as dele e se retira. Guida parabeniza Mariana e a lunática mostra o anel.
A secretária conta que Renato não está, mas a jovem diz que veio falar com Maria. Mariana diz que ficou feliz em saber que são irmãs, pois a admira bastante. Maria questiona onde ela está querendo chegar. A lunática conta que está receosa em aceitar a fortuna, mas que é o certo a se fazer. Maria concorda. A bastarda diz que Renato também concorda, mas a sucateira questiona o que seu funcionário tem a ver com isso. Mariana mostra o anel de noivado. Maria fica surpresa. Renato cumprimenta Mariana e a beija. Maria fica perplexa. Renato diz a Maria que, sem dúvida alguma, ela receberá o convite de casamento. Mariana conta que eles ficaram indecisos entre as cerimônias. Maria diz que entendeu tudo o que conversaram e se despede. Renato diz que a deixará em casa. Neiva fica surpresa ao saber que estão noivos e questiona quanto tempo namoraram. Maria diz que aí tem coisa, pois sabe que ela é herdeira. A mãe questiona se deve ser isso, mas afirma que o jovem é um lixo e não acredita na história dos milhões de dólares. Maria diz novamente que não dava para seu pai gastar tudo com Salomé. Neiva começa a xingar os defuntos, mas Maria tenta acalmá-la. A mãe diz que Renato vai tentar casar-se com Mariana apenas para melhorar de vida. Maria diz que Renato é bastante esperto e que se tornou noivo de Mariana porque achou bastante fortuna por lá. Isabel diz que o casal está com problemas e Laurinha afirma que Edu está desconfortável com a sucateira. A cunhada diz que chegou a achar que eles iriam acabar se entendendo, mas Laurinha conta que a sucateira teve uma recaída hoje e afirma ter pena de Edu por ser bastante fino e educado. Isabel diz que, para Edu, é melhor que eles se entendam e Laurinha pede para mostrar as anotações que estava fazendo. Isabel diz que a comissão que pediram a Doris é bastante pequena e afirma que a vendedora é bastante razoável. Ela exige que seja 30%, mas Laurinha diz que não fará isso, pois acha 20% razoável. Também afirma que não teria coragem de ligar para Doris para pedir mais 10%. A madame liga para Doris para pedir um reajuste na comissão. Betinho questiona do que ela está falando. Laurinha o proíbe de contar dessa ligação para Isabel. Ele diz querer estar bem longe das duas. Laurinha fica contente por Doris aceitar a proposta de 30% de comissão. Betinho diz que ela está passando a perna em Isabel, mas Laurinha diz que apenas está se ressarcindo do prejuízo. Rafael exige que ela suma dali. Vilmar diz estar arrependida de tudo o que fez e pede que a escute. Ingrid conta sobre o episódio da caixinha para Alaide e diz que assim conhecerá bem todos, contando que começará por Gino. Alaide diz temer que Rafael saiba de toda a verdade após tudo o que sofreu. Também diz que tem que se resolver o mais rápido possível, pois sua folga é amanhã. Vilmar diz que ele não prestou atenção em nada do que falou, mas ele afirma que ficará prestando atenção em tudo para não cair mais em papos de chantagistas. Vilmar começa a se explicar e conta que Clóvis é horrível. Ele se irrita e pede que ela saia por estar sem paciência. Vilmar pede que apareça para buscar Júnior para o futebol, pois o ama bastante. Rafael diz que as crianças não têm culpa da mãe e do pai que têm. Vilmar diz que um dia irá se livrar de Clóvis, mas Rafael deixa claro que só não foram para a cadeia por causa dos meninos. Ela pede perdão e diz que ele é bastante legal. Ele afirma que não adiantou de nada e jura que não deixará mais ninguém lhe fazer de otário. Ela diz entender tudo e se retira se despedindo. Ele derruba objetos irritado. Ao chegar em casa, ele cumprimenta Adriana e fica sabendo que Paula continua a rejeitando. Ele comenta que é horrível ser amigo dos outros e Adriana diz que Betinho adorará vê-lo. Neiva conta que Onofre conheceu Renato num jogo de cartas. Saldanha sugere que Onofre tenha perdido dinheiro no jogo. Neiva duvida que isso tenha acontecido, alegando que seu marido planejou tudo com Renato. Também lembra do dia em que Salomé e Renato estavam de segredos, mas que nada adiantará agora. O amado afirma que elas têm de saber onde está o dinheiro e sugere que ele tenha enterrado no quintal. Neiva diz que o quintal é cimentado há 10 anos. Ela pede que ele se esconda caso seja Armênia. O oficial de justiça conta que está havendo um espólio contra Onofre em nome de Armênia. Neiva vai até lá e questiona como ela teve essa coragem. A italiana vê a ação e afirma que a justiça está correndo corretamente e debocha da situação. Laurinha conta que deu tudo certo e mostra os $20 mil. Ela divide igualmente
pessoalmente. As duas se parabenizam. Isabel diz que não conferirá, pois confia plenamente na cunhada. Laurinha pega seus 10% extras. Isabel conta o dinheiro e afirma que faltam $300. Ela afirma que Laurinha a roubou. Ingrid pede que fale com ela, pois pode ter se enganado. Isabel afirma que jamais Laurinha admitirá que a roubou e diz que logo mudará de vida e de situação. Também diz que esses $300 custarão caríssimo para a madame. Armênia pede que não grite em sua casa. Neiva diz que essa notícia é horrível, mas ela afirma que está devolvendo a apunhalada. Armênia afirma que Gerson está mal desde o fim da relação dos dois, mas Neiva afirma que Onofre deu outra rasteira nelas. Armênia afirma que Deus está castigando, mas Neiva diz que não teve culpa. Armênia conta que a assinatura foi falsificada e que enganou seu marido. Rafael promete ficar mais atento daqui para frente, pois se não fosse Edu, continuaria sendo enganado. Betinho diz que ele deveria aprender com o irmão mais velho, pois as mulheres são ardilosas e é preciso ser esperto. Betinho pede que ele se sente, pois serão servidos com a água. Alaide diz que já levará a água. Lena conta que Jonas foi ao banco. Jonas deposita mais dinheiro para sua protegida. Eles acabam trombando e ela o reconhece como mordomo da casa de Edu. Ele diz se lembrar bem dela. Alaide entrega a água e Betinho pede que avise Jonas que quando chegar quer ter uma conversa séria com ele. Betinho chama Rafael. Ele fica surpreso ao ver Bia. Maria diz não entender como o caixa está tão baixo. Um acionista explica que o país está em recessão e que a sucata ainda está se pagando. Ela se irrita e afirma que deve haver um jeito. Também diz que está tudo perdido. O acionista afirma que a fábrica piorou tudo, pois foi tudo investido muito dinheiro, e afirma que a do Carmo Veículos está indo à falência. Ela exige que não repita isso novamente. Renato questiona se há algum problema e ela encerra a reunião. Renato pergunta se é grave, mas ela exige que ele engula a ironia e afirma que já descobriu todo o plano dele em casar com Mariana, pois sabe bem onde está o dinheiro de Onofre. Ela afirma que não deixará que ele leve esse plano adiante. Ele a chama de paranoica, mas ela afirma que contará tudo de ruim que ele é para Mariana. Ele diz que ela não contará nada para Mariana, pois senão ele contará tudo para Edu, que ela está tão falida e que não tem como repor tudo o que investiu. Ele questiona se o marido continuará ao lado dela quando descobrir tudo.